Ah, doutor, mas a custa processual é muito cara. Será que eu vou receber? Ah, doutor, mas será que vale a pena executar? Será que ele vai me pagar? Doutor, é garantido que a justiça vai me dar o meu dinheiro? Doutor, por que a gente tem que fazer um acordo tão baixo? Não dá pra gente receber isso da justiça? Eu acho que a justiça não dá em nada. Quem nunca ouviu essa frase? Quem nunca ouviu algo parecido com isso? A justiça no Brasil, infelizmente, ela é muito desacreditada, muito por conta do próprio Poder Judiciário e todos os empecilhos e ferramentas processuais que não são, vamos dizer, adequadas àquilo que o cidadão busca do Judiciário, aquilo que o cidadão quer do Poder Judiciário. Então, galera, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Galera, infelizmente, no judiciário brasileiro, vou tentar fazer um resumo aqui, não quero ser nada técnico, não quero me prolongar, mas só para explicar para vocês como funciona a justiça. Não pode haver uma prepotência do Estado, você não pode chegar na justiça e dizer, olha, fulano me deve, eu quero receber, e de repente bate o oficial de justiça na casa dele e fala, ó, você deve isso aqui, você vai ter que pagar, senão você vai ser preso, senão eu vou tomar teus bens e tudo mais. Realmente, não pode ser assim. De repente, essa dívida já foi paga, de repente já está prescrito, de repente não é aquilo mesmo que é devido, enfim, inúmeras são as razões que podem haver para essa pessoa não ter pago. E uma delas apenas é que de fato ela deve e não pagou aquele credor que quer receber. E lógico, está no seu direito. Então o processo ele é uma maneira com que a pessoa possa responder e se defender daquilo que está sendo acusada ou daquilo que está sendo requerido perante ela. O problema é que muitas vezes o credor vai atrás do devedor ou não consegue achar ele, ou não consegue citá-lo para participar do processo, ou então a pessoa se desfaz dos bens, ou sequer tem bem ou dinheiro algum no próprio nome, ou CPF, ou CNPJ, e aí o credor fica sem receber. E isso é muito porque o judiciário ele ainda é muito engessado. As ferramentas processuais que se tem para tomar medidas, elas ainda são muito escassas, não são muito eficazes. E muitas das vezes, exceto quando você entra nos juizados, nas pequenas causas, né, que a gente chama, popularmente chama, exceto nesses casos, em outros ainda tem que pagar para o judiciário tentar encontrar alguma coisa daquele devedor. E muitas dessas ferramentas são ineficazes, e são mesmo. As pessoas, elas não querem saber se o processo é de execução, se é ação moritória, se é ação de cobrança, se é execução de contrato, não. O credor ele chega no judiciário porque ele quer receber uma quantia X ou um serviço Y, porque não foi executado, não foi cumprido pela outra parte que deve, correto? Antigamente, quando ainda surgiu, né, o processo, tudo mais, como eu disse para vocês, precisava de uma ferramenta para que isso tudo fosse processado de uma forma que todos sabiam como iria ser. Não, vou ser cobrado dessa maneira, se eu não contestar eu vou ter que pagar essa dívida e ok. E realmente era para ser assim. O nosso Código de Processo Civil atual, ele foi criado justamente, né, pelo nosso legislativo para facilitar. Uma das coisas que ele quer facilitar é o acesso à justiça, o credor entrar na justiça e conseguir receber do devedor. Temos algumas novidades sim, né? Inclusive o sistema Cisbajud, que chama, já vou explicar o que é, para tentar facilitar isso aí. Mas muito, pessoal, vou citar para vocês alguns casos que faz com que o judiciário brasileiro tenha essa fama ruim, o famoso, ah, não vai dar nada. Certa vez no juizado, um colega meu do trabalho, Juliano inclusive, vou falar o nome dele aqui, ele permitiu falar no vídeo, ele me contou uma história, eu pude ver lá no juizado, o caso de uma senhora muito carente, que havia vendido uma charrete a prazo para uma pessoa. E essa pessoa nunca pagou ela, então ela não vendo um jeito de conseguir aquilo, ela foi até o balcão do juizado, esse colega meu que na época, né, ele é servidor público, na época trabalhava no juizado ali, ele recebeu essa ação e tudo mais, fez todo o procedimento, e o que aconteceu? Demorou quase 2 anos para esse cara ser achado. Quando foi encontrado, já tinha se desfeito da charrete. E pior do que isso, não tinha o dinheiro para pagar, não tinha bens no nome e nada disso. A mulher foi inúmeras vezes no fórum, gastou para ir lá, gastou tempo, gastou dinheiro, acreditou no judiciário e no final ficou de mãos abanando. Outro caso que eu vou citar para vocês, em uma ação de consumidor, inclusive, a empresa havia vendido para um cliente meu alguns produtos de tinta e tudo mais, e não efetuou a troca corretamente. E do nada, mesmo com o site online, mesmo vendendo produtos na internet, num site que eu não posso dizer qual a empresa não tinha mais local físico. E a gente tentou até no contrato social localizar o sócio daquela empresa, o sócio proprietário, e assim também não conseguimos. Então o que nós pedimos no judiciário? Primeiro, nós tentamos fazer a citação ficta. O que é isso? A empresa ela mudou de endereço ou fechou as portas, mas o CNPJ ainda estava ativo.
E no CNPJ, na Receita Federal, tanto na Receita Federal quanto na estadual, havia o registro de endereço, telefone e e-mail. E esse telefone, inclusive, tinha aplicativo de mensagens WhatsApp. O que nós fizemos então? Já que não foi aceito essa citação ficta, né, de que a empresa manteve o registro nos órgãos oficiais, mas não atende seus consumidores, nós então falamos que se faça a citação via WhatsApp. Por que via WhatsApp? Porque o juizado especial civil, ele assegura um princípio que é o princípio da informalidade. O que interessa, e eu vou deixar o artigo de lei para vocês aqui, o que interessa no juizado é uma maneira idônea de se encontrar aquele devedor, aquela pessoa que precisa integrar o processo. E, mais do que isso, eu achei uma recomendação do CNJ em outros casos da jurisprudência, dizendo que o WhatsApp é sim meio idôneo de comunicação. Tanto é que atualmente está sendo usado para fazer citações e intimações na justiça, por meio de WhatsApp. E o juiz também negou. Então, no total, foram 7 tentativas de citar o devedor. Todas elas foram rejeitadas pela justiça. Ou seja, o meu cliente ficou sem receber, eu fiquei sem receber, nós dois perdemos tempo e o devedor ficou numa boa, porque essa cobrança, na verdade, essa ação indenizatória, tanto por reparação material e moral, ela nunca chegou ao conhecimento desse devedor. Ele nunca pagou por tudo isso que ele fez para o meu cliente, correto? Isso é uma esses dois casos são apenas poucas coisas que eu posso citar aqui para vocês. Então, a gente percebe que muitas vezes o judiciário parece que ele não quer flexibilizar, ele quer ser formal demais. E o fato é, a pessoa não quer saber de procedimento, de técnica, de teoria, de doutrina. A pessoa quer receber o que é de direito dela. Ou se não for receber, pelo menos ter uma resposta satisfatória do Poder Judiciário. E muitas vezes não acontece. E temos ferramentas inúmeras. E posso dizer para vocês, nesses dois casos que eu citei de exemplo, outras medidas poderiam ser tomadas. A pessoa que chega no balcão nas pequenas causas sem advogado, ela não tem conhecimento técnico jurídico e nem deve ter. O juizado serve para auxiliar essas pessoas. Então, o que poderia ser feito pelo próprio juízo? Tudo com base no próprio Código de Processo Civil. Não precisa de regulamentar tudo. Não é necessário regulamentar tudo em qualquer circunstância. O Código de Processo Civil e a própria lei do juizado, que é de 95, tem mecanismos dentro dela que facilitam o transcorrer do processo para que se chegue a um resultado satisfatório. E quais ferramentas nós temos hoje, pessoal? Antigamente existia um sistema, se você verificar a ordem do Código de Processo Civil, sempre o dinheiro vai ser a prioridade para pagamento de dívida, qualquer execução. Então antigamente nem faz muito tempo, ano passado, existia o basta in júdio. O que é? O juiz mandava um ofício tentar achar algum patrimônio, alguma quantia líquida presente numa conta corrente ou poupança de um devedor. Já começa errado aí, porque se for conta salário, ela é empenhorável. Se for conta poupança, com até 40 salários mínimos depositados, também é empenhorável. Então sobra o quê? Conta corrente. E nada mais. Atualmente foi criado o sistema Cisbajude, que aí ele procura todo e qualquer ativo financeiro, o nome do CPF ou CNPJ daquela pessoa física ou jurídica. Já é um meio mais fácil, porque até pouco tempo o devedor conseguia safar fácil. E o pior, cada vez que ia ser feita uma pesquisa basta in júdio, tem que se pagar uma quantia para tentar achar alguma coisa. E se não achar nada, tem que pagar as custas do mesmo jeito. Então, o credor fica gastando mais ao longo do processo e não consegue receber nada do devedor. E, como mencionei, existem mecanismos que o Código de Processo Civil atual criou, mas que os juízes e até os próprios advogados estão tendo dificuldade em requerer, em pedir, e os juízes em conceder. No caso daquela senhora, por exemplo, da Jarrete, o que poderia ser feito? Poderia ser feita uma recomendação de que, a partir do momento que aquele devedor está com a charrete e ele é citado e não responde, imediatamente faça-se fazer a busca e apreensão e entregar para o credor, para essa senhora, a charrete até que ele pague a dívida. Se ele não paga, pelo menos a pessoa não perdeu aquilo que era dela. Mas é uma maneira da justiça ser mais eficaz. E essas ferramentas, elas podem ser usadas, está tudo no Código de Processo Civil. As tutelas de urgência, tutela de evidência, elas podem ser usadas, são mecanismos genéricos, então você pode encaixar situações hipotéticas ali, desde que o judiciário faça o seu papel, e aí teríamos uma justiça mais eficaz. A questão da citação da empresa. Se a empresa mantém registro de e-mail, endereço, telefone, WhatsApp nos órgãos oficiais, essas informações têm que ter presunção de veracidade e validade para terceiros. Quem são os terceiros? Essas pessoas que estão tendo acesso a esse site, a esse CNPJ, telefone, e-mail, etc. As pessoas
não podem ser prejudicadas pela má-fé dos devedores. Então, muita dessa descrença é em razão de que o devedor se mantém omisso de plena má-fé e acaba se beneficiando em cima de um credor de boa-fé que simplesmente quer receber ou quer ser reparado por algo que lhe foi feito e lhe é de direito, correto? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui também um link, eu tenho um artigo no Jus Brasil, que justamente eu falo da ação monitória, né? Só que ali eu explico por que o judiciário ele cria tantas barreiras para se conseguir chegar a um resultado satisfatório, e muito disso não precisaria. Nós poderíamos, com as leis que temos, com o Código de Processo Civil que temos, ter ferramentas mais flexíveis para favorecer justamente as pessoas, né? A sociedade comum. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixa seu like aí, deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha, qual a sua crítica ao Poder Judiciário. Valeu, até o próximo vídeo, galera, até mais!